Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última videoaula dessa disciplina. Espero que ainda estejam com bastante vigor para concluirmos a disciplina com excelência. Comecemos então a falar de federalismo fiscal. O federalismo fiscal pode ser definido de forma preliminar por uma repartição de tarefas entre os diversos níveis do governo, determinando-se a quem deve a obrigação da arrecadação tributária e a quem deve a oferta dos serviços públicos. Busca-se, portanto, estabelecer parâmetros de racionalidade e eficiência econômica que orientem os ajustes na organização das federações à medida que o processo político permita tais alterações. Para que se compreenda melhor o federalismo fiscal, torna-se necessário previamente o entendimento da estrutura organizacional do Estado, na qual ele está inserido, o federalismo, que é delineado aos moldes dos diversos nichos de criação do poder, cuja existência se dá em atendimento às dimensões territoriais do Estado, devido à conjugação da unidade e da diversidade, fato esse que fomenta a descentralização e implica na pluralidade de sistemas político-administrativos, que se formam por, no mínimo, dois níveis de governo. O central, que abarca todo o território nacional, e os subcentrais, que possuem poderes decisórios restritos aos espaços regionais ou ainda locais onde estão alocados. A utilização do termo federalismo na economia é divergente do seu uso nas ciências políticas, onde, no caso deste último, refere-se a um sistema político que detém uma Constituição que garante um apanhado de princípios e viabiliza a partilha de competências entre os vários níveis de governo. Federações são, portanto, arranjos políticos institucionais que buscam a conciliação da existência de uma nação com autonomia decisória e a individualidade política pertencente às diversas regiões que dela fazem parte, cujas características peculiares, advindas do formato político, são refletidas na existência de múltiplos orçamentos e estruturas democráticas, com certo grau de independência, apresentando-se como que possuidora de uma maior complexidade administrativa e organizacional. Os interesses comuns da nação devem subsidiar a existência necessária de um mecanismo cujo objetivo seja o de preservar a manutenção da harmonia e coesão entre a pluralidade dos poderes de decisão existente nos diversos e distintos níveis de governo e a consequente manifestação de vontade das entidades subcentrais na formação da vontade central. Conheçamos, portanto, algumas características do federalismo fiscal. A principal característica de um Estado federado é a presença de autonomia entre as entidades nacionais, onde União, Estados, membros e municípios são integrados entre si, porém possuem suas próprias garantias peculiares. O federalismo apresenta-se como uma das três principais formas de Estado, o qual tem um forte potencial de adaptar-se às necessidades de várias sociedades que estão à procura de se criar o equilíbrio entre a união nacional e a sua situação estrutural de pluralismo. Esse pluralismo existente no federalismo não segue uma regra única e homogeneizada quanto ao seu quantitativo de níveis. Há uma gama de variações que se fixam de acordo com as disposições constitucionais internas de cada Estado. Mas sejam elas quais forem, existem características comuns à sua formatação, que são a existência de no mínimo dois níveis de governo, como já dito, central e subcentral, e um órgão encarregado de arbitrar os conflitos entre os entes federados, a efetiva participação dos governos subcentrais na formação da vontade central e a descentralização constitucional, destacada pela demarcação de esferas de autonomia e distribuição de competências, onde prevalecem os aspectos relativos à autonomia financeira do ente. Não há nenhuma outra forma estatal que possua tamanha adaptabilidade
a ponto de confeccionar diversos tipos ou modelos ao redor do mundo, como é o caso do formato praticado pelos Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Canadá, Brasil e México, cujas características são peculiares, moldados à sua maneira, mas que comungam os traços mais acentuados do sistema federal. A repartição de competências e autonomia constitucional do Estado-membro. Não há nenhuma outra forma estatal que possua tamanha adaptabilidade a ponto de confeccionar diversos tipos ou modelos ao redor do mundo, como é o caso do formato praticado pelos Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Canadá, Brasil e México, cujas características são peculiares, moldados à sua maneira, mas que comungam os traços mais acentuados do sistema federal, que é a repartição de competências e autonomias constitucionais dos Estados-membros. A distribuição de competências entre as unidades constitutivas ocorre pelo processo de descentralização constitucional, fato que promove o estabelecimento da estrutura dos níveis de governo, bem como dos limites exatos para a fruição do poder, fixando as correspondentes esferas de autonomias políticas. Dessa forma, é definida a capacidade de decisão própria das unidades constitutivas em relação à unidade central, quando da necessidade de se tratar de assuntos peculiares correspondente ao espaço territorial delimitado sobre o qual possui autonomia. A descentralização tem sido defendida como um desenho institucional ideal para a ascensão econômica de países em desenvolvimento, pois, devido à fraca capacidade fiscal e à extensa variação regional quanto às condições econômicas, o fornecimento de bens e serviços públicos, como saúde e educação, ocorre de maneira desigual e, na grande maioria das vezes, de modo insatisfatório entre as diferentes localidades, cabendo às transferências assumirem o importante papel de mitigar esses efeitos e reduzir as disparidades regionais de atendimento à população. O processo de implementação da descentralização fiscal em muitos países não foi isenta de práticas abusivas por parte dos governos locais, fato agravado quando da existência de forte dependência das transferências advindas do governo central. A elevada dependência existente de um ente subnacional para com o central tende a enfraquecer a motivação à responsabilidade fiscal, uma vez que as decisões nessa seara se tornam resultados das negociações sobre questões políticas entre as autoridades dos governos nacionais e locais. A descentralização, de fato, se dá pela prática da devolução de poderes e responsabilidades, tanto no nível nacional quanto subnacional, a qual pode ser entendida como que em três fases: a administrativa, a política e a fiscal, sendo essa última a que se refere às transferências de alguma forma de alocação de recurso, normalmente transferindo autoridade às unidades subnacionais sobre os impostos locais. Quando se fala em gestão da economia pública, não existe nenhum conjunto de princípios simples ou regra uniforme de comportamento normativo que seja aplicável. O que há realmente no Estado é um grande número de funções que, embora separadas, interrelacionam-se e requerem soluções diferentes. Para tanto, assegurar ajustamentos na alocação de recursos, conseguir efetiva distribuição de riquezas e renda e ainda garantir a estabilização econômica seria o esperado quando da determinação de políticas orçamentárias em um ambiente de resultado ótimo, onde os padrões eficientes de planejamento fiscal prevalecessem e a utilização de instrumentos fiscais fosse eficazmente aplicada. O federalismo fiscal possui em seu cerne a característica de redistribuição, uma vez que se relaciona diretamente com o desenvolvimento econômico entre diferentes regiões, de modo que, mesmo que a responsabilidade política global esteja calcada nos pilares do governo federal,
A orientação regional é o leme das políticas federativas fiscais, as quais atribuem aos estados a função de alocação de recursos, distribuição de renda e estabilização da economia. Sua natureza dinâmica o faz moldar-se às configurações diversas ao longo do tempo e no espaço, apresentando-se como produto das regras institucionais e da organização econômica do país, possuidora do seu dinamismo peculiar. A definição de federalismo fiscal se dá de diferentes formas ao redor do mundo, e o debate pode ser dividido em duas linhas. Uma delas, a que se incumbe de construir modelos ideais, e a outra, a que se vale da investigação de experiências dos Estados federados, em seus níveis de governo, no que concerne à repartição das responsabilidades de tributar e de gastar. Adotar o federalismo fiscal requer a distribuição de competências constitucionais fiscais entre os diferentes níveis de governo, de maneira que, de forma individualizada e autônoma, possam erigir desenhos institucionais com potencial de denotar disciplina aos procedimentos de contribuição e gestão tributária, transferências fiscais, composição e dimensão da despesa. Isso tudo na medida e alcance de sua competência e capacidade de financiamento. A Federação Brasileira, sobre a estrita ótica do federalismo fiscal, pode ser entendida como que constituída pelo conjunto de problemas, técnicas e arranjos institucionais, que são a estrutura de competências tributárias, o sistema de partilha de recursos, os mecanismos de equalização, os programas de âmbito nacional e as transferências vinculadas, as normas e instituições que viabilizam a negociação e solução de conflitos entre os entes federativos. A origem da estrutura federativa brasileira está ligada a fatores históricos que remontam ao processo de ocupação e desenvolvimento do país. Desde o início da Federação Brasileira, foi adotado o regime de separação das fontes tributárias. Desde então, o que se viu foram pequenas alterações na evolução do sistema tributário brasileiro, no que cabe à distribuição de áreas de tributação exclusiva. Entretanto, mesmo com a autonomia tributária que os entes federados possuem no Brasil, a equidade econômico-social não é abrangente por todo o território nacional, pois certos estados e municípios necessitam de práticas como as transferências intergovernamentais para conseguirem prover sua sustentação. A nossa Carta Magna de 1988 estabelece que os entes federativos poderão instituir tributos. Quanto à competência tributária, no que se refere aos impostos, a contribuições federais, prevê a seguinte formatação. Vejamos. Compete à União os impostos sobre operações do comércio exterior, sobre importações e exportações de produtos e serviços, sobre a renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos industrializados, imposto sobre valor agregado incidente sobre produtos manufaturados, sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários, o IOF, sobre a propriedade rural, territorial rural, o ITR. Compete aos estados e Distrito Federal os impostos de transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, que é o Imposto sobre Valor Agregado, incidentes sobre bens em geral e alguns serviços, e sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Compete a municípios e Distrito Federal os impostos de propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, sobre a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, ITBI, e sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, excluídos aqueles tributados pelo ICMS no caso.
O que ocorre tradicionalmente é a teoria do federalismo se basear em 3 aspectos essenciais. Vejamos. Primeiro, a troca de funções entre os diferentes níveis de governo, especialmente no que se refere ao fornecimento de bens e serviços públicos, redistribuição de renda, estabilização econômica e tributação. Segundo, ganhos de bem-estar social resultantes da descentralização fiscal. E terceiro, a utilização de instrumentos de política fiscal, particularmente ligadas à prática tributária e transferências intergovernamentais. Há 2 aspectos fundamentais acerca do federalismo fiscal brasileiro que justificam as suas peculiaridades. Um deles diz respeito às enormes disparidades regionais e o outro à forte tradição municipalista do país. No Brasil, a marcante presença do Estado na vida econômica contribui para dar ao sistema tributário um papel de relevo na política de desenvolvimento regional, o que provoca intensos e frequentes conflitos demandados, de um lado, pelo anseio de maiores níveis de autonomia tributária daqueles estados mais desenvolvidos e, de outro, as incessantes pressões advindas daqueles de menor desenvolvimento em busca de maiores transferências compensatórias. Com o advento da Constituição de 1988, foi instituída a característica de membros da federação em condições de igualdade com os estados no que cabe ao nivelamento dos direitos e deveres, fato este que promoveu, na verdade, a proliferação de municípios no território nacional. Há de se destacar 2 problemas denominados como centrais no federalismo fiscal brasileiro, o que se refere ao uso excessivo de transferências intergovernamentais e a questão da pluralização de municípios pequenos, que não possuem produção de serviços públicos, dada a ausência de escala para tal. Outra problemática é quanto à restrição orçamentária insuficiente, pelas quais passaram estados e municípios no decorrer de várias décadas, onde tal situação gerava a impossibilidade dos governos locais obterem socorro financeiro junto ao governo central. Fato esse que poderia induzi-los a ter um comportamento fiscal inadequado, postergando as suas dívidas e déficits para o futuro, dada a comodidade gerada ao repassarem ao governo central. O grande desafio do federalismo fiscal no Brasil é a conciliação do máximo de descentralização com uma capacidade ímpar de redução das desigualdades regionais, fato esse não objetivado pela Constituição Federal de 1988, cujos constituintes se esquivaram a uma via mais amena de se atender aos reclames que clamavam pela descentralização fiscal, a qual foi promovida através do aumento abusivo das transferências intergovernamentais. A autonomia financeira pleiteada foi a autonomia para gastar, não a competência para instituir os tributos necessários ao financiamento do gasto, provocando assim o afrouxamento entre a corresponsabilidade do cidadão contribuinte para com o poder público dos estados e municípios, fomentando situações de fáceis ocorrências de irresponsabilidade e desperdício. Quando da Constituição de 1988, o que se predominou nos debates foi, sem dúvida, a bandeira da descentralização. Mas agora, a causa que emerge com vigor na sociedade é a da simplificação, pois, já exaustos com a prolixidade da legislação tributária, somadas à pluralidade de bases de incidência e as tentativas do governo em resolver problemas ligados à arrecadação meramente com aumentos e criação de novos impostos, os contribuintes brasileiros têm se revoltado contra os excessos tributários, demandando uma profunda simplificação do sistema no que se refere à operacionalização e à carga sobre ela imposta. Falemos agora acerca das transferências intergovernamentais. As transferências do governo central para os subnacionais em uma federação são ingredientes cruciais para a prestação de serviços públicos de qualidade e para a competição política.
O conceito de transferência intergovernamental é altamente relacionado ao processo de descentralização, devido ao fato de a transferência para o nível local ocorrer de modo a garantir a autonomia de sua administração. Há 3 formas de descentralização que se enquadram nesse contexto: a econômica, a política e a administrativa, as quais denotam importância cada vez mais acentuada, especialmente nos países em desenvolvimento como Bolívia, Índia, Filipinas, Colômbia e Brasil. Elas promovem reformas administrativas e políticas, onde são delegadas algumas funções do governo central para os governos locais, visando a promoção de uma melhor distribuição de carga de trabalho e ao atingimento de resultados mais elevados na prestação de serviços públicos pelas unidades locais. Apesar das doações com funções equalizadoras não serem uma característica intrínseca do federalismo fiscal, elas existem e desempenham um papel importantíssimo na maioria dos países federalistas, as quais são justificadas pelas benesses sociais que proporcionam. A necessidade líquida de benefícios fiscais é medida por meio da diferença entre a capacidade e a necessidade fiscal, a qual muitas vezes é afetada por fatores incontroláveis, devendo ser assumida pelas transferências do governo central. Este, por sua vez, tem a obrigação de manter um nível mínimo de prestação de serviços públicos em todas as unidades subnacionais, subsidiando, portanto, aquelas regiões sem recursos suficientes para se custearem. A distribuição dos subsídios do governo federal aos estados explica-se por 3 motivações: a busca da equidade entre entes, a distribuição com base em critérios de eficiência e as transferências quando da conveniência política. Há um princípio universal que conduz o mecanismo de repasses, o qual se resume na seguinte proposição: todas as jurisdições devem ser capazes de prover um nível razoável de serviços aos seus cidadãos, sem ter que impor uma pressão tributária acima da média das demais jurisdições. Percebe-se que as crises fiscais em grandes cidades são um fenômeno comum na atualidade, e a resposta de auxílio dada pelo governo a esses entes tem acontecido de maneira crescente, através das transferências intergovernamentais, apresentando-se como uma resposta racional aos problemas urbanos erigidos pelo declínio das bases tributárias, aumentando os custos dos serviços públicos locais e a exploração das cidades suburbanas. Ocorrem em todas as federações transferências com intuito específico de mitigação das disparidades horizontais, onde o poder central garante às jurisdições mais desprovidas recursos livres, em geral, de condicionalidades que fortalecem os orçamentos desses entes subnacionais. Os desequilíbrios horizontais estão ligados ao fato de um ente governamental ter melhores condições de acesso a recursos naturais ou a bases fiscais não disponíveis a outros, da discrepância de rendimentos e diferenças na capacidade fiscal existentes em uma localidade e ausente em outra, ou ainda o fato da ocorrência de despesas extraordinárias em algumas regiões. Todos os sistemas federais estão, de certa medida, caracterizados pela presença de desequilíbrios fiscais, quer sejam os verticais ou os horizontais, mas que soluções diversas a esse quadro surgiram em âmbito internacional, apresentando-se formatado pela divisão de impostos ou pela equalização fiscal. Às transferências são atribuídas importantes funções quanto ao fornecimento da eficiência e probidade na prestação de serviços públicos sociais e de governança, detentores de bom funcionamento no nível local. Em praticamente todos os países, há grandes transferências de recursos do setor público central às regiões e localidades, por vezes
com finalidades específicas para atender a programas projetados com o objetivo de equalização fiscal entre os estados federados, ou ainda através de transferências regionais como subproduto de um programa de governo geral para atendimento de uma demanda local, a exemplo, a implantação de um sistema de segurança social centralizado e financiado por meio dos tributos. Ocorre muitas vezes a extrapolação espacial dos serviços públicos, por exemplo, quando do controle da poluição, onde outros entes se beneficiam da ação além daquele executor. Da oferta de ensino superior, pois muitos acadêmicos se deslocam de suas cidades a outras para conseguir a graduação. Da existência do corpo de bombeiro, que atendem, além das demandas da jurisdição mantenedora, regiões vizinhas à sua sede, dentre outras. No geral, a maioria dos países federais, como a Alemanha e Canadá, tem se pautado nos sistemas de compartilhamento de impostos. Já a Austrália se consolida nesse quesito por meio da equalização fiscal horizontal, cuja característica peculiar do formato adotado pelo país é apresentado como o arranjo mais sofisticado visto entre os países de cunho federal. As transferências intergovernamentais são uma importante fonte de recursos para prover as populações de bens e serviços públicos, especialmente em países em desenvolvimento, cuja qualidade muitas vezes esbarra nos déficits orçamentários. No entanto, há evidências empíricas quanto à sua eficácia totalitária, pois parte dessas transferências sofrem influências advindas do cerne da política, com o objetivo de garantir os seus interesses particulares, promovendo distorções e deturpações àquelas motivações para as quais elas foram criadas. Um sistema de transferências intergovernamentais é considerado adequadamente desenhado quando ele é concebido como um instrumento de internalização das mencionadas externalidades entre as federações, além de servir como direcionador de melhorias na capacidade fiscal das regiões mais necessitadas. Para que um sistema de transferências possa ser considerado eficaz, essas devem variar proporcionalmente às necessidades fiscais e serem inversas à capacidade arrecadatória local, onde as fórmulas devem ser conhecidas e anunciadas para que os entes possam prever as suas receitas e preparar seu orçamento, possibilitando às autoridades subnacionais a garantia de controle dos gastos públicos e os esforços para se evitar déficits fiscais. As externalidades entre as jurisdições resultam de situações cotidianas, como, por exemplo, quando cidadãos de regiões mais suburbanas desfrutam dos benefícios dos serviços públicos ofertados em centros mais desenvolvidos, sem que haja a devida contribuição tributária para isso, né? Ou ainda quando da ocorrência da chamada guerra fiscal entre os entes federados. As externalidades entre as jurisdições resultam de situações cotidianas, como, por exemplo, quando cidadãos de regiões mais suburbanas desfrutam dos benefícios dos serviços públicos ofertados em centros mais desenvolvidos, sem que haja devida contribuição tributária para isso. Ou ainda, quando da ocorrência da chamada guerra fiscal entre os entes federados. Afunilemos agora o assunto tratado aqui no nosso país. Transferências intergovernamentais no Brasil. Percebe-se que a economia territorial brasileira se destaca pelos desequilíbrios regionais que demandam a atuação efetiva do Estado na aplicabilidade da retribuição da renda, fato que se apresenta como um condicionante do modelo tributário praticado, o qual tem na Constituição Federal de 1988 um instrumento que estabelece as principais diretrizes tributárias, dispondo, portanto, sobre os princípios gerais, as limitações do poder de tributar, as competências e também sobre a repartição das receitas tributárias. Para reforçar a autonomia político-administrativo-financeira dos entes da Federação, a Constituição de 88 definiu um sistema de transferência
um sistema de transferências entre União, estados e municípios, as chamadas de incondicionais, as quais podem ser diretas ou indiretas, sendo estas últimas mediante a formação de fundos especiais, onde o processo de repasses ocorre sempre doente de maior nível hierárquico para os de menor nível, ou seja, da União para os estados ou municípios e dos estados para os seus respectivos municípios. Apesar da Constituição prever esses mecanismos de transferências intergovernamentais, o sistema tributário brasileiro faz distinção entre as transferências propriamente ditas e o processo de repartição do produto da arrecadação de alguns impostos, utilizando-se a união de ambas modalidades para efetuar os repasses cabíveis a cada município. Os municípios apresentam-se como os maiores beneficiários da descentralização fiscal, a qual se iniciou na segunda metade dos anos 60 e tomou força com a Constituição de 1988, definindo, entre outras, as duas transferências consideradas como principais na formação de sua arrecadação: Fundo de Participação dos Municípios, originário da União, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS, advinda dos estados. O Fundo de Participação dos Municípios é considerado uma transferência incondicional, ou seja, o município que a recebe utiliza como lhe convém. Se originou com a Emenda Constitucional número 18 de 1965, que determinou sua composição com 10% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e do Imposto de Renda, sendo alterado a um percentual de 22,5% sobre a mesma base de cálculo pela Constituição de 88. Depois passou por mais 2 aumentos sucessivos de 1%, pelas emendas constitucionais número 55 de 2007 e número 84 de 2014. Vejamos agora um resumo do processo de transferências intergovernamentais praticados no Brasil. No caso das transferências diretas, pertence aos municípios 50% da arrecadação do Imposto Territorial Rural, o ITR, relativo aos imóveis neles situados. Pertence aos municípios 50% da arrecadação do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, dos veículos licenciados em seu território. Pertencem aos municípios 25% da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. 3/4, no mínimo, da proporção do valor adicionado nas operações realizadas em seu território e até 1/4 de acordo com a lei estadual. O IOF, ouro, ativo financeiro, é transferido no montante de 30% para o estado de origem e no montante de 70% para o município de origem. Quanto às transferências indiretas e fundos, temos o Fundo de Compensação de Exportações, constituído por 10% da arrecadação total do IPI. Sua distribuição é proporcional ao valor das exportações de produtos industrializados, sendo limitada a participação individual a 20% do total do fundo. O Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal, 21,5% da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda distribuídos de forma diretamente proporcional à população e à superfície e inversamente proporcional à renda per capita da unidade federativa. O Fundo de Participação dos Municípios, composto, como dito, por 24,5% da arrecadação do IPI e do IR, com uma distribuição proporcional à população de cada unidade, sendo que 10% do fundo são reservados para os municípios das capitais. E, por fim, os fundos regionais, destinados a programas de desenvolvimento nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Seus recursos correspondem a 3% do IPI e do IR. Há de se destacar que existe um quantitativo grande de municípios que são altamente dependentes do Fundo de Participação dos Municípios, principalmente os pequenos,
concluindo, portanto, que a dependência se relaciona diretamente com o tamanho do município. Existe ainda a interface política sobre as transferências federais para os municípios brasileiros, identificada em pesquisas científicas, onde aqueles cujos prefeitos possuem coligação partidária com o presidente da República chegam a receber 1/3 a mais de transferências discricionárias, voltadas a infraestruturas em detrimento dos não coligados. Tal fato só foi percebido nos 2 anos que antecedem as eleições municipais, mas não apresentam o mesmo comportamento no biênio anterior às eleições federais. É de grande valia ter em mente que essas transferências são extremamente naturais ao sistema federativo, as quais ocorrem para equalizar diferentes bases tributárias, com o objetivo de estimular a implementação de políticas dos governos centrais, promover a equalização na distribuição das receitas públicas, entre os municípios, e viabilizar a implementação de políticas socioeconômicas. Fato esse ocorrido em Minas Gerais após a implementação da chamada Lei Robin Hood. Lembra-se, um dos nossos temas do seminário. É de grande valia ter em mente que essas transferências são extremamente naturais ao sistema federativo, as quais ocorrem para equalizar diferentes bases tributárias, com o objetivo de estimular a implementação de políticas dos governos centrais, promover a equalização na distribuição das receitas públicas entre os municípios e viabilizar a implementação de políticas socioeconômicas. Fato esse ocorrido em Minas Gerais após a implementação da chamada Lei Robin Hood, um dos assuntos abordados no nosso seminário. Bem, pessoal, finalizamos aqui as nossas videoaulas. Espero ter contribuído para o entendimento e a ênfase que deve ser dada à disciplina de Teoria das Finanças Públicas na atuação de vocês. Saibam que torço muito pelo sucesso de todos. Considero-os vitoriosos por estar nessa fase do curso, aptos a seguir em frente e concluírem mais essa etapa na vida de vocês com êxito e determinação. Fiquem com Deus e até mais.